Claro, do outro lado. Vamos rezar. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. auxílio dos cristãos. Rogai por nós. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa aula meio que segue de forma lógica a base teórica que foi dada pelo padre Ivan a respeito de Nossa Senhora e o apostolado, enquanto que nós vamos expor como o papel de Nossa Senhora no apostolado prático de São Maximiliano Maria Kolbe, que foi um grande combatente contra os inimigos da Igreja, tendo diante de si o estandarte da Imaculada, como ele fala. Então, antes de tudo, uma pequena introdução, relembrando alguns pontos da devoção a Nossa Senhora, principalmente para expor, primeiramente, vou expor os princípios da devoção a Nossa Senhora contra uma falsa devoção moderna que nós vemos por tudo que é lugar. Em seguida, vou mostrar o espírito de São Maximiliano, né? O seu apostolado, sua vida e seu apostolado. Em seguida, qual que é esse combate, qual que ele travou, que nada mais é que o combate espiritual que todos nós travamos na nossa vida. E qual que é o papel de Nossa Senhora nesse combate espiritual? Então, para começar, deixa eu pôr melhor aqui. Principalmente citações, né? Qual que é o papel de Nossa Senhora? A Nossa Senhora, ela está intimamente unida à nossa salvação. Por quê? Porque foi Nosso Senhor a escolheu como um meio que Ele quis vir nos salvar. São Luís de Montfort fala: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que Ele deve reinar no mundo. A salvação veio por Nossa Senhora. Então, Deus reina no mundo por Nossa Senhora. Tendo Deus, São Luís de Montfort, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que ele crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Eu vou ficar de pé.
Tentei me tapar de Thiago, não deu certo. Então, a salvação, a graça veio ao mundo por Nossa Senhora. Deus veio ao mundo por Nossa Senhora. Então, essa desígnio de Deus de nos dar a graça por Nossa Senhora não muda até o fim dos séculos. Então, Nossa Senhora, a salvação, se a graça vem por Nossa Senhora, a salvação do mundo vem por Nossa Senhora, logo a nossa própria salvação individual vem por Nossa Senhora. São Bernardo de Claraval fala: cooperaram para a nossa ruína um homem e uma mulher. Convinha, pois, que outro homem e outra mulher cooperassem para a nossa reparação. E esses foram Jesus e Maria, sua mãe. Com esse papel especial na nossa salvação, de ser, como explicou o Padre Ivan, medianeira de todas as graças, porque a graça das graças que Nosso Senhor veio por Nossa Senhora, ela tem um grande poder sobre todos os eleitos. Tendo Deus lhe dado poder sobre o seu Filho natural, deu Ele poder sobre seus filhos adotivos. Deu poder sobre o corpo físico de Cristo, logo, ela tem o poder sobre o corpo místico de Cristo. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus é por natureza e conquista. Então, Santo Afonso, tendo, pois, Maria cooperado para a redenção com tanto amor pelos homens, e tanto zelo pela glória divina, com razão determinou o Senhor que todos nos salvemos por intermédio de sua intercessão. Pode passar. Outra citação ainda. Na hora de sua morte, ele nos deixou em testamento para nossa mãe e protetora, dizendo: mulher, eis aí teu filho. E ele nos fez então filhos de Maria, para que ela, suplicando o Onipotente, fizesse de nossas míseras orações pedidos poderosos diante do Altíssimo. Tem um copiar colar errado ali. Então, justamente por essa graça enorme de ser a mãe de Deus, o meio pelo qual Deus veio ao mundo, Nossa Senhora, ela é plena de graça. Ela que recebeu em si mesma a graça para nos dar, Deus lhe deu a plenitude de todas as graças. Pela sua divindade mãe de Deus, e a plenitude de todas as graças, Nossa Senhora se faz a primeira a ser salva. São Maximiliano Maria Kolbe falará do triunfo da graça. No entanto, diante de tantos privilégios, ela se reconhece no Senhor a fonte de todas as grandezas e se faz escrava de Deus para a nossa salvação. Nossa Senhora, diante de tantos privilégios, ela se entrega inteiramente a Deus para cooperar para a nossa salvação. Ela se une inteiramente a Deus, não somente pela graça que faz dela participante da vida divina, mas pela sua vontade. Ela se entrega inteiramente a Deus para nos salvar. De forma que tem uma citação, um termo que é usado por São Bernardo de Claraval, melhor, a ideia que é São Bernardo de Claraval, mas ele não usa exatamente esse termo, digamos uma citação apócrifa. A onipotência suplicante, ela se entrega inteiramente a Deus, não tão unidas não somente pela graça, mas também pela sua vontade, que a sua vontade é a vontade de Deus, e tudo aquilo que ela pede é a vontade de Deus, de forma que tudo aquilo que ela pede a Deus, ela obtém para nós. Daí a onipotência suplicante, pela sua humildade, ela se faz toda poderosa diante de Deus. Assim, sendo cheia de graça, estando unida perfeitamente a Deus e sendo a fonte para nós dessa graça, ela é a medianeira de todas as graças. Ela
como diz no 14, o rio que traz aos miseráveis mortais todas as suas graças e presentes. Tudo que ela pede para nós, ela alcança diante de Deus, porque ela está inteiramente conforme a sua vontade, de forma que ela não é simplesmente a mais poderosa das intercessoras, mas ela é a intercessora diante de seu Filho para nós. Como diz o Papa Pio VII, que nós não temos como comparar rogar todos os santos e rogar a Maria. As preces dos demais bem-aventurados se apoiam unicamente na benignidade divina, as de Maria num certo maternal direito. Por isso, acercando-se ao trono de seu divino Filho, pede como advogada, ora como serva, impera como mãe. A intercessão de Nossa Senhora não se compara de forma alguma à intercessão de todos os santos. Não é a mesma coisa. De forma que você pode muito bem ter devoção a Santo Antônio, a São Maximiano Kolbe, a São Pedro e São Paulo. Todo mundo pode ter uma devoção ao santo e ninguém está obrigado a ter devoção a todos os santos, até porque isso não é possível. Nós não temos como conhecer todos os santos que tem no céu. Mas a devoção a Nossa Senhora não está na mesma ordem. A devoção a Nossa Senhora é uma devoção necessária, dizem todos os santos. É uma devoção necessária para a nossa salvação, porque Nossa Senhora foi necessária para a nossa salvação. Ela está intimamente ligada à economia da salvação, à história da salvação. Ela tem uma presença ativa, necessária no combate espiritual que nós travamos na nossa vida. Ela é a nossa, para chegarmos a Cristo, ela é o meio necessário para chegarmos a Cristo e para chegarmos à salvação. Pode passar. De certo assim, Nosso Senhor fala: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Mesma coisa vale para Maria. Ninguém pode ir a Cristo se sua mãe não o atrair. Por quê? Porque Jesus foi o fruto de Maria. Como diz Santa Isabel, quem quer o fruto deve também querer a árvore. Você não pode querer uma maçã sem querer que exista uma macieira. Quem, pois, quer a Jesus deve procurar Maria, e quem acha Maria, certamente acha Jesus. Por exemplo, visitação de Nossa Senhora. Santa Isabel fala: "Donde a mim está dita que venha visitar-me a mãe do meu Senhor." Por que ela fala? Donde está dita que venha visitar a mãe do meu Senhor? E por que não, se ela sabia que Nosso Senhor estava lá, por que não? Qual é essa graça de receber a visita do meu Senhor? Porque ela sabe que Maria vem sempre com Jesus. E que bastava dizer, agradecer à mãe essa graça, sem precisar necessariamente nomear o filho. E também nós temos esse exemplo do livro de Provérbios, que fala que a mulher prudente fez-se como a nau do negociante, que traz de longe o seu pão. Essa nau que traz o pão, nós podemos ver a imagem de Nossa Senhora, de Maria, que nos traz Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, para nos dar a vida eterna. E São Boaventura prossegue com a comparação. Sempre que estivermos em perigo de nos perdermos pelas tentações e paixões dessa vida, que essa vida frequentemente é comparada com o mar, e a igreja é comparada com a barca, que nos dá a segurança de chegarmos à salvação, que no mar, a qualquer momento, você pode ter o perigo de cair, de se afogar, de vir uma tempestade. O mar, todo momento, está se mexendo. Também nós, na nossa vida, nós podemos a qualquer momento cair na desgraça do pecado mortal. E Deus nos preserve morrer de pecado mortal. Então, essa nau que traz o pão, nós podemos ver a imagem de Nossa Senhora, que vem ao nosso socorro. Nas tentações, urge recorrer a Maria, clamando: depressa, Senhora, ajudai-nos, salvai-nos, se não querei ver-nos perdidos. É ela a salvação daqueles que invocam, diz São Boaventura. E ele ainda explica: por que salvai-nos, se é Nosso Senhor que nos salva? Porque, diz ele, não há nenhum
problema em você pedir o auxílio do, por exemplo, quem dá a graça a um condenado à morte é o rei, mas qualquer aquele que tem o poder de pedir ao rei a liberação desse condenado, também está salvando esse condenado. Então, Nossa Senhora, tudo aquilo que ela pede a Nosso Senhor concede. Se ela pedir a nossa salvação, Nosso Senhor vai conceder a nossa salvação. E assim, podemos muito bem pedir ao Senhor, salvai-nos. Vamos passar. Então, tendo Maria sido o meio que Deus quis para a redenção, sendo a grande medianeira de todas as graças, porque ela nos deu a graça das graças, a devoção é necessária para a nossa salvação. Além do mais, pela promessa. Já no livro do Gênesis, no chamado proto-evangelho, nós temos Deus que fala à serpente: colocarei inimizades entre ti e a mulher, vós atacareis nos calcanhares, e ela esmagará a tua cabeça. Ela esmagará a tua cabeça. Nossa Senhora, que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, já no livro do Gênesis, nós temos essa missão de Nossa Senhora de trazer a salvação para nós. São João Damasceno fala: ser vosso devoto, Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. É ela a arma no nosso combate espiritual. Ela a arma que vai nos trazer a salvação e vai esmagar a cabeça da serpente e que vai nos dar as forças para também prosseguir nos nossos apostolados junto com ela. Nossa Senhora constitui, junto com seu Divino Filho Eucarístico, uma das duas colunas que sustentam o Papa na sua missão de guiar a Igreja, conforme a visão de São João Bosco. Todos os inimigos atacam a barca da Igreja, que se mantém todavia firme, sendo amarrada à coluna de Nossa Senhora e da Eucaristia. Então, o que nós temos de essencial no nosso combate espiritual? Essas duas colunas. Nosso Senhor, nosso Salvador, que nos dá a força pelo seu sacrifício e o alimento, que nos dá a salvação pelo seu sacrifício e o alimento, que é a sua própria carne, a Eucaristia, a missa, e Nossa Senhora, que esmaga a cabeça do demônio. Então, é uma devoção que é necessária para a nossa salvação, não é uma devoção qualquer. E está intimamente ligada na nossa salvação no combate espiritual. É uma devoção necessária e combativa. E daí nós podemos citar a lista das falsas devoções que São Luís Maria Grion de Montfort cita no seu tratado da verdadeira devoção, dessas devoções modernas, que nós podemos chamar da devoção dos católicos, dos filhos carinhosos, termo cunhado pelo padre Renato, e que é extremamente verdadeiro, porque a devoção que a Nossa Senhora, que nós temos na maioria, na maior parte das igrejas, hoje em dia, na maior parte dos católicos, uma devoção romântica. Uma devoção romântica que, nossa, como explicar? É difícil. Eu até tive dificuldade de achar no Google, mas eu acho que é por causa dos algoritmos do sistema de música. Mas é uma devoção romântica, açucarada, que busca simplesmente uma aparência exterior. Olha que bonito, nossa, porque também não quero escandalizar ninguém, mas muito dessas devoções, por isso que é uma falsa devoção, porque ela engana. Muito dessas falsas devoções têm aparências boas. Pregar uma devoção a Nossa Senhora, fazendo pedidos pertinentes e verdadeiros, mas como cita São Luís Montfort, são superficiais, simplesmente é uma veridade, não move a vontade, exterior,
Muitas vezes hipócrita, porque justamente você pede uma coisa, mas que você não faz nada para obter. Interesseira, porque é justamente essa devoção de eu tenho um problema na família, eu vou lá e ofereço uma novena, mas a pessoa vai lá na novena de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, mas não vai na missa no domingo, e logo depois também está no terreiro de Umbanda. E presunçosa, porque é como simplesmente, como essas pessoas acham que qualquer prática religiosa traz a salvação, simplesmente faz lá uma devoção exterior e acha que salva. E também baseado muito no sentimentalismo, em mover os sentimentos, as paixões, de algo bonitinho, vamos ser todos amigos, dar as mãos, caindo flores. E justamente é o grande mal dos católicos de Facebook, dos católicos de WhatsApp, que acham que você mandar uma mensagem de bom dia com Nossa Senhora e um monte de flor caindo, você está fazendo apostolado. Claro que muitas dessas pessoas não estão fazendo apostolado, mas é uma mentalidade sentimental. Também não quero escandalizar ninguém, porque muitas dessas mensagens podem até ter algo de bom por trás, mas não é isso ser devoto a Nossa Senhora. Ser devoto a Nossa Senhora é você combater pela sua salvação, pela salvação do próximo, por amor a Deus, para você estar junto com Deus no céu, se salvar. Então, alguns exemplos aqui de mensagens de bom dia. Quando eu falei em rosas caindo, não era Então, é bem sentimental e falta um pouco de conteúdo, né? Então, qual que é o exemplo que nos dá São Maximiliano Maria Kolbe? Não é bem isso. Pode passar. Quem que é São Maximiliano Maria Kolbe? Ele nasceu em 8 de janeiro de 1894. Deixa eu pegar aqui o resumo. Polonês, filho originário de uma família pobre. E, quando ele era criança, ele era bem arteiro, até que, como diz o padre Tiago, o melhor diretor espiritual é Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora falou para ele, você é muito arteiro. Então, você tem que mudar. Então, o que ele fala? Nessa noite em que Nossa Senhora apareceu para ele, para fazer direção espiritual, eu perguntei à Mãe de Deus o que seria de mim. Isso é ele contando. Então ela apareceu-me com 2 coroas, uma branca e outra vermelha. Perguntou-me qual das duas eu escolheria. A branca significava que eu deveria preservar a pureza, e a vermelha que me tornaria mártir. Então ele escolheu as duas. A partir de então, uma profunda mudança operou-se em minha vida. Então, ele com 13 anos entrou para o seminário, para ser franciscano. E mais tarde ele foi estudar em Roma. Em 1914 ele emitiu os votos perpétuos. E em 1917 ele estava em Roma para estudar. Então, 1917, vocês vejam que é um ano bem importante. O que aconteceu em 1917? Era a celebração dos 200 anos da maçonaria. Então, porque a primeira loja maçônica oficial é a loja maçônica de Londres, que foi fundada em 1717. E ao mesmo tempo também, diga-se de passagem, em 1917, 200 anos de maçonaria, Nossa Senhora aparece para São Maximiliano também, ele funda a Milícia da Imaculada para combater a maçonaria, e ao mesmo tempo também tem a Revolução Russa. E lembre-se que a Rússia é citada
por Nossa Senhora de Fátima, e também, a gente vai ver no final, ela é citada por Nossa Senhora falando com São Maximiliano Maria Kolbe. Então esse ano é um ano bem interessante. Então, a maçonaria celebrava seus 200 anos, os carbonários, maçons italianos, desfilavam em Roma, empunhando bandeiras negras com a figura de Satanás, em atitude de esmagar São Miguel Arcanjo. São Maximiliano, ele ficou muito chocado com isso. Tanto que, se vocês forem ler a biografia dele, tem um episódio em que, andando com alguns companheiros de seminário em Roma, ele encontra um carbonário, um maçom que estava vendo eles, começa a aproximar. Ele pega o fulano pelo pescoço e levanta ele do chão com uma mão. E daí os companheiros deles, digamos que acalmam e eles vão embora. Mas ele era muito... ele tinha uma vontade muito forte, muito ardente. Ele era muito determinado e muito combativo. Então ele funda a Milícia da Imaculada com 6 condiscípulos, com o objetivo de converter pecadores, hereges e cismáticos, particularmente franco-maçons, e trazer todos os homens ao amor de Maria Imaculada, e assim fazer com que Cristo reine em todo o mundo através da Imaculada. Pode passar. Em 1927 ele constrói em Varsóvia a primeira cidade da Imaculada, que era uma obra gigantesca, que ele, a exemplo de São João Bosco, que fazia obra gigantesca sem ter nenhum dinheiro, ele também faz sem ter nenhum dinheiro. A cidade da Imaculada, que tinha... Eu pulei a revista, e também antes disso ele começa na Polônia a revista Cavaleiro da Imaculada, que é o apostolado da boa imprensa para informar, dar boa formação aos católicos. Ele funda a cidade da Imaculada, que era uma cidade que tinha bombeiro, farmácia, farmacêuticos, médicos, tudo, um monte de vários leigos, vários irmãos, vários seminaristas, menores e maiores, todos trabalhando no apostolado da boa imprensa, na formação dos leigos, todos assim, vivendo para o apostolado da Milícia da Imaculada, de converter os hereges, cismáticos e os maçons. E era verdadeiramente autossuficiente. Ele mais tarde vai construir uma cidade, ele constrói uma cidade da Imaculada na Polônia, mais tarde outra no Japão, e ainda ele tenta construir uma na Índia, mas como já estava perto da guerra, ele é chamado de volta para a Polônia. Então ele cita no último volume da revista, O Cavaleiro da Imaculada, antes dele ser preso, já com dominação nazista na Polônia, ele fala: ninguém no mundo pode mudar a verdade. O que podemos e devemos fazer é procurá-la e servi-la quando a tenhamos encontrado. O conflito real de hoje é um conflito interno. Mais além dos exércitos de ocupação e das hecatombes, dos campos de exterminação, há 2 inimigos irreconciliáveis no mais profundo de cada alma: o bem e o mal, o pecado e o amor. De que nos adiantam vitórias nos campos de batalha se somos derrotados no mais profundo de nossas almas. É o que a gente vê na sociedade hoje em dia. Essa situação que ele descreve em 41 é a mesma da sociedade atual, que está em ruínas do ponto de vista moral, da própria inteligência e, sobretudo, da própria questão espiritual. Nós não vamos mudar a sociedade
mudando a aparência, mudando do ponto de vista político, pois se não for mudado no interior de nossas almas, a catástrofe vai ser a mesma. De que adianta vitórias nos campos de batalha se somos derrotados no mais profundo de nossas almas? O problema da sociedade moderna é, antes de tudo, espiritual. Isso todos os santos recentes, São Pio X, São Maximiliano Maria Kolbe, compreenderam muito bem. Por causa desse número, dessa revista, por causa disso, ele é preso. Em 41, ele é mandado para Auschwitz e ele é morto, dando a sua vida em troca para salvar um pai de família e para acompanhar os católicos que estavam com eles para serem mortos, né? Eles são colocados numa cela para morrer de fome, todos morrem de fome, ele continua vivo, os soldados nazistas não conseguem mais olhar para ele, né? Por causa, principalmente por esse olhar, e então eles dão uma injeção letal e ele é morto. Ele foi beatificado em 71 e canonizado em 82. Então ele é um grande contemplativo, ele conversava com Nossa Senhora, ele contemplava os grandes mistérios da nossa salvação, mas também um grande combatente. No seminário menor, ele conta, assistindo um dia a missa prostrado por terra, prometia a Santíssima Virgem, cuja imagem estava no altar, que combateria por ela. Como? Não sabia. No entanto, imaginava uma luta com armas materiais. E por isso, quando chegou a hora de iniciar o noviciado, por não sabe, eu falei minha profissão, confidenciei ao padre, mestre de noviços, padre Denis Soviak, essa dificuldade para entrar no estado religioso. Ele comutou minha decisão no voto de recitar todos os dias o Subtum Presidium, e continua até hoje. Então se vê esse ímpeto de combater os inimigos da igreja pela salvação das almas, que no início ele queria fazer literalmente uma nova cruzada. Pode passar. Mas que o mestre de noviços vê bem esse ímpeto e direciona esse ímpeto para o combate espiritual. Ele diz que ele é impulsionado por um amor louco, como que obcecado pela Imaculada. Ele fala: temos uma ideia fixa, por assim dizer, voluntária e bem amada, a Imaculada. Vivemos, trabalhamos, sofremos e desejamos morrer por ela. E de toda a nossa alma, de todas as formas, por meio de todas as invenções. Desejamos gravar essa ideia fixa em todos os corações. É uma empresa em combate com grande audácia e um incrível dinamismo. Ele tinha uma formação muito boa. Então, ele era muito interessado, inclusive, por questões científicas e principalmente questões práticas, invenções. Assim. Então, ele vai ter uma grande facilidade em sozinho montar uma imprensa para imprimir os seus jornais. Ao mesmo tempo em que ele é um grande contemplativo, um grande combativo, ele não esquece, não deixa passar todas essas questões práticas de utilizar todos os meios que ele tem à disposição para a salvação das almas. Um incrível dinamismo que se fundamenta numa meticulosa preparação natural, um grande estudioso, então não somente essas questões práticas, mas também estudava a fundo as obras dos inimigos que ele queria combater, e sobretudo o sobrenatural. É na oração, na penitência, na própria Imaculada, que ele tira a força para suas empreitadas. Ele era extremamente determinado. O padre mestre de noviços falava que ele era espiritualmente um novo Napoleão, um novo Júlio César. Ele fala: quando enfim todas as almas que existem no mundo todo, até o fim dos tempos, lhe pertencerão à Imaculada, de forma ilimitada e incondicional. Ele escreve: Maria Imaculada, Maria Imaculada, Maria Imaculada.
Quando tomará ela o mundo inteiro? Quando então em cada nação levantar-se-á a sua cidade da Imaculada, e quando seu cavaleiro, escrito em todas as línguas, entrará em todas as casas, todos os palácios, todos os casebres. Quando sua medalha será portada em todos os peitos, e quando todo o coração que bate na face da terra palpitará por ela. Por isso que esse mestre noviço fala, se ele não fosse monge franciscano, ele seria certamente um grande general. O objetivo dele é conquistar nada mais nada menos que o mundo inteiro, mas não somente o mundo inteiro em todos os tempos para Deus, até o fim dos tempos. Pode passar. Então, essa conquista, não há melhor meio de apressar esse bendito instante da conquista do mundo inteiro à Imaculada, senão que cada um de nós se engaje cada dia mais a aprofundar em si mesmo sua consagração à Imaculada. Com efeito, quanto mais perfeitamente nós lhe pertencermos, mais livremente poderá ela nos dirigir. Não podemos imaginar uma ação mais eficaz que essa. Então aqui a gente pode também fazer um paralelo com São Luís de Montfort. A forma de trabalhar para a salvação das almas e trabalhar para Deus é por meio da consagração total a Nossa Senhora. Face aos ataques tão ferozes dos inimigos da Igreja de Deus, é-nos permitido permanecer ociosos? Podemos nos contentar de lamentações e lágrimas? De forma alguma. Sobre cada um de nós pesa o sacrossanto dever de correr para as trincheiras e repelir os ataques dos inimigos com nossos próprios peitos. Repelir o ataque dos inimigos, por quê? Por que razão? Por amor dos maus, persigamos com todas as energias que tivermos, todas as suas iniciativas aceleradas. Dirijamos esses corações à Imaculada pela oração e pelo sacrifício. Sujeitemos suas almas a ela, pelo nosso engajamento pessoal, e elas serão infinitamente gratas a nós desde essa terra. Experimentei eu mesmo mais uma vez, todo aquele que tornar feliz uma dessas almas terá seu vivo reconhecimento. Ou seja, antes de tudo, amor a Deus, conquistar o mundo para Deus por meio da Imaculada, mas por amor ao próximo, por amor dos maus, para que eles também sejam nossos aliados nesse combate para levar as almas de volta para Deus, para que eles se salvem. E, uma vez salvos, eles serão infinitamente gratos a nós. É isso que move esse combate ardoroso de São Maximiliano. Pode passar. Então, ele busca combater os inimigos da igreja. Mas quem são esses inimigos da Imaculada, que ele chama? Primeiramente, inimigo é quem se opõe e contraria. Inimigo de Deus é quem se opõe e contraria a Deus, e por conseguinte, tudo aquilo que é de Deus, sua igreja e seus santos. Ou seja, tudo que por natureza ou tomada de posição, objetivamente é contra a verdade e o bem. Então, ele fala, sem nenhum temor que não se recomende, todas as religiões, exceto a religião católica, instituída pelo próprio Deus, são inimigas de Deus e o combatem. Todo desvio da ordem estabelecida por Deus é incompatível com ele. Isso é, imagino, evidente. Tudo aquilo que não é de Deus é contra Deus. Todo desvio da ordem estabelecida por Deus é incompatível com ele. E esse desvio constitui uma verdadeira oposição de inimizade quando esse desvio da ordem é voluntário. Quando se recusa a Deus e sua ordem de forma voluntária. Aí se tem uma inimizade com Deus, segundo São Maximiliano. Pode passar?
Quem que é o primeiro inimigo? Bom, não é muito surpreendente, é o demônio, que é o opositor, adversário, mentiroso por excelência. É o chefe das portas do mal. Então, segundo São Tomás, o diabo nos escapa do homem maloro. O demônio é a cabeça de todos os maus, todos os males. Ele coordena no mundo as mais diversas ações contra a igreja. E todos que tomam parte nessa ação fazem parte do corpo do demônio e são por ele animados e manipulados para a perdição dos outros e de si mesmos. O que o demônio quer é fazer face, é se opor a Deus. Por quê? Porque, antes de tudo, ele recusa que o seu fim, o fim de todos nós é Deus. Nós somos todos feitos para conhecer, amar e servir a Deus. Voltar para Ele na vida eterna. O que o demônio recusa é que esse fim não seja Ele, e sim Deus. O demônio quer ser o seu próprio fim. Ele diz, meu fim não vai ser determinado por ninguém. Eu faço o que eu quero, Deus não vai me dizer o que fazer. Eu não vou me submeter a Deus. Não serve, eu não servirei. Logo, ele é por excelência o opositor, o inimigo de Deus. E todos aqueles que pecam, que dizem, Deus, eu não vou dirigir minhas ações para você, mas para mim, para o meu prazer, eu que decido o que eu faço, está seguindo a mesma lógica do demônio e faz parte do seu mesmo corpo, se une a ele nesse corpo demoníaco que se opõe, faz face, se coloca como adversário da ordem estabelecida por Deus. Assim, esse opositor, por excelência, controla e manipula todo esse corpo, que nós podemos chamar de vários nomes. O mais conhecido, a sinagoga de Satanás, o corpo da anti-igreja, de todos aqueles que se opõem a Deus, para levar adiante essa batalha contra Deus. Pode passar. Segundo inimigo, todos os pecados e pecadores. É a consequência, né? Todos que, com maior ou menor grau de malícia, derem ao erro, violando e combatendo a verdade divina e se opondo ao seu amor. Particularmente os pecadores que mergulham em seus pecados sem nada fazer para sair deles. Ou seja, o que se opõe a Deus primeiramente é o pecado. É a ação desordenada, que vai contra a ordem de Deus, vai contra a finalidade, que Deus colocou para nós, nos leva. A definição do pecado é aversão a Deus e conversão à criatura. Então, o pecado em si se opõe a Deus e nos afasta dele, fazendo com que nós nos dirijamos àquilo que não é Deus, a criatura. Então, enquanto a pessoa, a princípio, não quer combater o pecado e quer se dirigir a Deus, o que tem ali como inimigo de Deus é o pecado. Mas a pessoa que se obstina no pecado, que mergulha no pecado e busca o pecado, não faz nada para sair dele, essa pessoa se coloca como inimiga de Deus e vira, digamos assim, isso daqui não é São Maximiliano Maria Kolbe, evidentemente, vira um zumbi. É um morto-vivo. Ela está viva para esse mundo, mas morta para Deus. Ela está viva para o pecado e morta para a eternidade. Ela expulsou Deus de suas vidas. E, nesse caso, São Maximiliano visa principalmente os ateus. Os hereges, que se obstinam contra o ensinamento e a doutrina da igreja, que principalmente espalham o erro e a confusão
espalho a revolta contra a autoridade magisterial. Ninguém vai dizer para mim o que é a verdade. Não existe uma igreja para dizer a verdade. Cada um interpreta a Bíblia do jeito que quiser. A gente vai falar mais tarde dos protestantes. Quarto inimigo, os inimigos da Imaculada. Esses são, digamos, a soma de todos esses outros inimigos. São aqueles que não somente escolheram viver no pecado, no erro, mas perseveram nessa via e combatem a verdade e o bem, Deus e tudo que se refere a Ele, defendendo e propagando o mal. É inimigo da Imaculada tudo aquilo que é manchado pelo pecado, que não conduz a Deus, que não é amor. Tudo que é produzido pela serpente infernal, que é a mentira personificada. E assim, todos os nossos defeitos, todas as nossas faltas. Tudo isso é aquilo que nos afasta de Deus e nos afasta daquela que é o triunfo da graça, que é exatamente o contrário, que é a Imaculada. Pode passar. Então, quem são concretamente os inimigos exteriores da igreja? Porque esses inimigos que nós falamos antes podem muito bem estar no interior. Mas quem são de fora, nesse nível, se organizam para combater a igreja. Ele, São Maximiliano, fala principalmente nos protestantes, socialistas e, sobretudo, a maçonaria. Os protestantes destroem a redenção e a autoridade magisterial. Porque para os protestantes, o pecado destruiu a natureza, nós não temos conserto. Deus simplesmente nos imputa, diz, nos cobre com um manto de graça, mas nós continuamos podres por dentro. Nós não podemos fazer nada de bem. Seria como que Deus não pudesse consertar a gente. São Maximiliano fala, eles destroem a redenção. Por isso, Lutero fala, peca fortemente e crê mais fortemente. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos já é pecado porque nossa natureza está corrompida. O que importa é crer. Se você faz pecado, não interessa, você está destruído pelo pecado original. Então, o que importa é crer. Ele destrói principalmente a autoridade magisterial. Não existe uma igreja clara que diz o que é a doutrina revelada por Deus, que nos garante a segurança da doutrina de Deus. Cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. O socialismo é um materialismo que nega toda a possibilidade de uma salvação sobrenatural, que destrói a ordem e o amor pela revolução e a luta de classes e propaga o ódio. A maçonaria, daí, que São Maximiliano coloca como a coordenadora de toda essa guerra contra a igreja, coordenadora tanto dos protestantes como dos socialistas e de tudo aquilo que vai contra a igreja, todas as várias sociedades particulares e diferentes que combatem contra a igreja. Diga-se de passagem, socialismo triunfou na Rússia em 17 e maçonaria já nesse ano demonstra na Europa inteira uma grande pujança e audácia, fazendo manifestações abertas contra a igreja. Maçonaria que busca a liquidação do mundo sobrenatural, destruição das religiões, sobretudo a católica, que se mostra de diversas formas, diversos movimentos, com os mais variados objetivos, mas que buscam todos disseminar maus costumes, relativismo moral e indiferentismo religioso, que não há nem certo nem errado, não há verdade. É a revolta contra a verdade. E, continua São Maximiliano, infecta a escola, a universidade, a arte, o teatro, o cinema e a literatura. Que pregam um autêntico satanismo. Por quê? Porque no cerne do movimento maçônico está aquilo que nós falamos. Está o mistério da iniquidade. Está a revolta contra Deus, contra a verdade. Está a revolta
de Lúcifer, que se nega a servir a Deus, que nega que há uma finalidade para o homem que é exterior ao homem, que há uma finalidade para o homem que é Deus, que foi criado para algo, e que prega essa revolta contra essa finalidade exterior a ele, e que ele se construa a si mesmo a sua própria finalidade. O homem é o seu próprio fim, ele faz o que ele quer, ele determina a moral, ele determina a verdade. E que é o homem que quer, como diz a encíclica, esse Supremo Apostolado de São Pio X, que quer sentar no trono de Deus. Ele se faz esse próprio Deus. Lúcifer, ele não era burro. Ele sabia que ele não podia ser Deus. E como que ele quis ser Deus? Ele quis dar para si mesmo a sua própria finalidade, negando a finalidade que é servir a Deus. Ele, inclusive, João Paulo II cita dizendo da meta, mencionando a meta-tentação, que é a tentação que percorre toda a história da humanidade, que está no cerne de cada pecado, está no fundo, o pano de fundo de cada pecado, de se colocar no lugar de Deus. E, nesse sentido, maçonaria, que pregando o relativismo moral, o homem se faz a própria moral. Não há verdade, o homem constrói a sua própria verdade. O homem se constrói a si mesmo, ela se entra nessa mesma linha, de forma bem clara, do satanismo que foi inaugurado pelo não servirei de Lúcifer. E, combatendo a maçonaria, o São Maximiliano era um grande estudioso, para combater os protestantes, ele estudou a fundo o protestantismo, para combater a maçonaria, ele estudou a fundo a maçonaria. Ele, volta e meia, nos escritos dele, ele cita as revistas maçônicas. Então está aqui a citação do juramento do 3º grau da maçonaria inglesa. Tudo é eu, nada mais que eu. Tudo por mim e para mim, e isto por qualquer meio. Meio esotérico, mas é isso. Tudo é eu. Tudo por mim e para mim. O homem constrói a sua própria verdade, a sua própria moral, seu próprio gênero, hoje em dia. Atrás da ideologia de gênero está isso daí. É a construção do homem. O homem se constrói. E qual que é o corpo da serpente, né? Como que funciona? Não podemos dizer que o inferno busca um bem comum. Eles não têm um bem comum. Primeiro eles não buscam um bem, cada um busca seu próprio interesse. Mas esse próprio interesse é muito parecido entre eles. Não é uma sociedade que busca um bem comum, mas poderíamos falar uma de sociedade, mas que funciona. A gente não pode esquecer que, mesmo o Estado moderno, que não busca um bem comum, que busca simplesmente o interesse geral, a convergência do interesse de todo mundo, e não o bem, ele pode ser uma sociedade, ela pode ser uma sociedade deformada, mas pode funcionar e pode durar um bom tempo. O inferno funciona. E a sinagoga de Satanás, os demônios combatem a igreja. Quando eu digo que funciona, não quer dizer que eles vão obter a vitória. Mas o combate, eles existem. A sinagoga de Satanás é o corpo de perversos que são membros do demônio e combatem Deus e sua igreja. Santo Ambrósio fala: ímpi sunt membra diaboli, sicut sancti sunt membra Christi. Os ímpios são os membros do demônio, do diabo, assim como os santos são membros de Cristo. Por quê? Porque entre os ímpios, aqueles que se obstinam no pecado, na heresia,
no combate a Deus e os demônios, existe uma identidade de vida. Uma vida, entre aspas, porque estão mortos para a vida eterna, mas eles vivem do mesmo princípio, que é o princípio da revolta contra Deus. Existe uma unidade, eles buscam todos a derrota da igreja e a condenação do maior número de pessoas. E lutam na mesma batalha. Neste campo existe um fronte de batalha ele coloca São Maximiano principalmente o protestantismo e o socialismo. E todo o resto, existe a maçonaria, está a maçonaria sob as mais diversas máscaras, carbonários, maçonaria, todas essas organizações de nova ordem mundial, do governo mundial, organizações abortistas, organizações LGBT. Claro, se tem uma coordenação mundial ou não, as pessoas podem colocar objeções, falar, você está com teoria de conspiração. Mas isso não interessa. O que interessa é que todas essas doutrinas, todas essas movimentos têm uma identidade de vida, uma unidade e combate uma mesma batalha contra a igreja, contra Deus. Existe uma unidade, existe um chefe para todo mundo. Por que não haveria um chefe, ou chefes, ou coordenação? Se existe coordenação no inferno, por que não existiria uma coordenação na terra? Então, nós temos aqui maçonaria sobre as mais diversas máscaras, LGBT, aborto, Planned Parenthood, etc. Pode fazer uma lista enorme aqui. E por que ele coloca como coordenação a maçonaria? Porque simplesmente é que professa mais explicitamente a mentalidade demoníaca do não serve. Pode passar. E qual que é essa batalha? Nós temos as tropas leves, porque São Maximiano fala, numa batalha você não vai colocar as tropas mais fortes na frente, porque você vai ter uma resistência muito grande. Você vai colocar principalmente tropas leves, que vão causar uma certa confusão e vão enganar o inimigo. Vão abrir brechas, enganar o inimigo, e só depois você manda o ataque principal. Quais são as tropas leves que fizeram os primeiros ataques? Os protestantes que pregaram a mentira e a confusão, que semearam a revolta contra a autoridade magisterial. Ora, eles ainda eram cristãos, muitos são inclusive conservadores, mas eles pregaram a revolta contra a autoridade única da igreja. Eles pregaram o afastamento dos estados da religião. E hoje em dia, inclusive Marx fala, Lutero destruiu a fé na autoridade, liberou o homem da religiosidade exterior. Não foi a solução dos problemas, mas lançou o problema. A verdade objetiva da religião é posta como a significação do homem. Deus passa a ser visto em função do homem. Ou seja, eu interpreto a minha religião. O Estado interpreta a sua religião. Não existe autoridade única para a fé. E nós vemos que os principais estados protestantes atualmente são os principais estados ateus. Estados escandinavos, Suécia, Finlândia, Noruega, a própria Inglaterra. Mas o principal ataque vem mais tarde, com as forças especializadas guiadas pela maçonaria, que atacam o sobrenatural e a verdade revelada, colocando ferozes ataques contra a igreja e o Papa, para fazer triunfar o naturalismo total. É a exaltação do homem, é a divinização do homem enquanto homem.
exalta como fim último do homem a razão. Imola o próprio homem, como por exemplo fazem os estados comunistas, para o progresso da razão, progresso da tecnologia, para atingir o paraíso nesta terra. A liberdade absoluta de pensamento e de moral, para o homem construir a sua moral, a sua verdade no seu paraíso. E como fazer isso? São Maximiliano mostra que a igreja não será vencida senão pela corrupção. Quando falo que a igreja será vencida por absurdo, nós estamos falando da tática dos livros da igreja. Então, São Maximiliano fala que, formulando melhor a frase, eles compreenderam que eles não vão vencer a igreja pelo debate. Eles vão vencer somente por absurdo, pela corrupção. Por que não pelo debate? Porque eles não podem vencer pelo debate. Pois o absurdo do pecado não pode vencer a lógica da virtude. O que é o pecado? O que é o pecado de Lúcifer? É querer reinar no inferno para não servir no céu. Isso é absurdo. Sofrer eternamente só para dizer que não vai servir, isso é absurdo. Todo mundo, em sã consciência, vai dizer isso é absurdo. O pecado é absurdo. Se nós não podemos vencer pela lógica, porque a lógica é absurda, não existe lógica nisso, eles vão atacar a igreja pela corrupção de sua doutrina e de seus membros. Olha, isso é anos 30, 40. Corrupção de todas as pessoas, desregrando suas paixões, que se sobrepõem à razão, como pela distinção da pornografia, das obscenidades, do mau linguajar, das modas indecentes. Anos 30 e 40. Então, nada melhor que São Maximiliano citando revistas maçônicas, que diz: corrompamos a mulher, corrompamos-la com a igreja. Corruptio optimi pessima. A corrupção do ótimo dá o péssimo, o pior. É a corrupção em grande escala que devemos procurar, a corrupção do povo pelo clero e do clero por nós. A corrupção que deverá colocar a igreja no túmulo. O objetivo é muito belo para tentar homens como nós. O melhor punhal para apunhalar a igreja no coração é a corrupção. Coloquemos, pois, as mãos à obra. Pode passar? Não nos cansemos nunca de corromper. Tertuliano dizia com razão que o sangue dos mártires era a semente de cristãos. Não queremos mais cristãos, não façamos mais mártires, mas popularizemos o vício nas multidões, que elas respirem pelos 5 sentidos, que elas o respirem pelos 5 sentidos, que elas o bebam, que sejam saturadas por ele. Façamos corações viciosos e não mais teremos católicos. Ou seja, uma doutrina errada mostra para um católico que ela é errada. Um católico minimamente católico, um católico medíocre, que vê uma doutrina como o casamento homossexual, vê que isso é um absurdo. Mas coloque pornografia, obscenidades em tudo que é lugar, em todas as mídias, imprensa, envie, propague ideias ruins por tudo aquilo que é imprensa, pelas novelas principalmente, e pouco a pouco a pessoa vai ver, não, todo mundo faz isso, é tão bom ser feliz, né? É bom ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Então, e ninguém quer problema, ninguém quer ser chamado de retrógrado. Imagine ser chamado de retrógrado. Então, a pessoa se acostuma. O católico medíocre que, a princípio, resistiria frontalmente a uma doutrina errada, espalhando essa doutrina por todos os lugares, por todas as mídias, numa sociedade hedonista, que é o prazer acima de tudo, a tranquilidade acima de tudo, numa sociedade de ursinhos carinhosos, em que todos nós temos que dar as mãos
e cantar músicas bonitas enquanto cai flores, quem que vai resistir? Então, qual que é a estratégia? Espalhar o nudismo, a pornografia, o amor livre. Por que a pornografia? Por que obscenidades? Porque são vícios que atormentam tanto as paixões do homem que ele fica dependente e a razão é quebrada. As paixões são tão excitadas no homem por esses vícios que a razão fica submissa às paixões e ele não se controla mais ele mesmo. Inclusive, são vícios que são tão propagados hoje em dia e que causam dependência em tanta gente que você vai encontrar, não sei em português, mas pelo menos em francês, e na Europa e nos Estados Unidos, sites de ajuda contra a dependência à pornografia. Então, aqui nós temos vários pontos que nós podemos ver muito bem na nossa sociedade. O objetivo é quebrar o cristão antes do matrimônio, por meio principalmente desses pontos, né? Pornografia, amor livre, obscenidades, para que não chegue ao matrimônio. Se ele chegar, que se quebre a união matrimonial, o divórcio. Mas, se casar e tiver filhos, que esses filhos não existam, ou contracepção ou aborto. Mas, se tiver filhos, que eles não sejam educados de forma cristã. E se alguém, ainda assim, receber uma educação cristã, que seja marginalizado pela sociedade. Esses são os pontos, a tática do inferno colocada por São Maximiano. É isso que a maçonaria está fazendo desde os anos 30. É extremamente atual isso. Criar um ambiente para as ideias maçônicas, vida hedonista, relativista. Daí, claro que a questão do domínio do politicamente correto e tirando dos iscariosos não é com São Maximiano. Mas é verdade. Então, pode passar. Continuando, favorizar pessoas que façam essas coisas. Você vê que o pessoal que está no poder hoje em dia não é muito católico, né? Por exemplo, Angela Merkel, pessoal da ONU, pessoal do bolivariano, não são muito católicos, mas por alguma razão eles foram colocados nessas posições. Demolir o adversário pela calúnia, violência e injustiça, principalmente esses chavões, né, rótulos, retrógrado, fascista, opressor, etc. O uso ostensivo das mídias e da imprensa. Vai assistir uma novela da Globo, hoje em dia, só falta os 3 pontinhos no canto inferior direito. E a corrupção dos costumes pela corrupção do dinheiro, né? Isso vai principalmente junto com a questão da sociedade hedonista e materialista. O bem principal é o paraíso na terra, e o paraíso na terra é uma boa conta bancária. Pode passar. Como vencer com e pela Imaculada? Então, antes de tudo, São Maximiano fala da preparação intelectual e moral. Para o apostolado, como disse o Padre Renato, acho que foi o Padre Renato ou o Padre Ivan, alguém falou, eu escutei hoje, que o católico, a religião católica é a religião do estudo. Claro que ninguém é chamado a ser um exímio filósofo, um exímio teólogo. Mas se a gente coloca desde muito tempo as crianças na catequese é por algum motivo. E essa questão do estudo, né, da vida intelectual também não necessariamente é uma vida de um acadêmico.
uma senhorinha católica do interior dos anos 20, certamente deve saber muito mais de teologia que muito padre cantor hoje em dia. Então, o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, não é necessariamente um conhecimento formal, mas é necessário. Então, a preparação intelectual e a preparação moral para uma vida regrada, direita, conforme os mandamentos, conforme o ensinamento da igreja, está na base de todo o combate contra os inimigos da igreja. Evidentemente, a preparação espiritual, a humildade, reconhecer que por nós não podemos nada. Se nós podemos fazer algum bem para a salvação das almas, é pela graça de Deus. Nós somos meramente, e é esse todo o cerne da questão da combate para a Imaculada, é que por nós não fazemos nada, mas nosso apostolado deve ser um instrumento da Imaculada. A humildade, o reconhecimento da miséria, abandono total a Deus. Preparação psicológica também. Como falei, o São Maximiliano era um estudioso. Então ele fala de que a preparação psicológica de bem dispor a vontade e reforçar as convicções. Estar com uma vontade firme e convicta para enfrentar uma sociedade perversa. Se uma das táticas é a marginalização dos cristãos, o sujeito para combater tem que estar bem convicto e bem disposto para se manter firme nesse combate. Claro que tudo isso, preparação intelectual, moral, psicológica, espiritual, estão todas juntas. Se você não tem uma vida espiritual, você não vai ter o resto. Combater com prudência também. Ele fala, por exemplo, analisando todas as circunstâncias necessárias, não seria muito prudente, por exemplo, sair fazendo uma cruzada. A gente sai daqui, pega a espada, faz uma cruzada e vai ali demolir o Templo do Universal, que está aqui perto. Dá para ver aqui de fora da VM. Seria meio imprudente. Então, tudo isso vai junto com a prudência, grande caridade para com Deus, principalmente. A gente fala, o combate ocorre completamente por amor de Deus e para a salvação do próximo. Sempre se conformar à vontade de Deus, ou seja, sem impaciência e sem nenhuma ideia mirabolante, ele fala. Ou seja, manter os meios ortodoxos de combate. Quais são as armas? Oração, caridade, trabalho. Nessa ordem, oração, união com Deus, caridade, amor para com Deus, caridade, amor ao próximo, trabalho, o apostolado, junto com seus sofrimentos e com as penitências. Os frontes são os mais diversos, principalmente o fronte pessoal, antes de tudo. Combater os nossos pecados, combater os inimigos, salvar as almas da nossa família, no trabalho duro. Cada qual com a sua dificuldade. Normalmente, para a maioria das pessoas, o fronte familiar é mais difícil. E o resumo da estratégia de São Maximiliano, uma estratégia que é vasta com o mundo, ele que tem um objetivo de conquistar o mundo como Napoleão, concreta, ou seja, com ações práticas, mesmo se dentro da contemplação, e otimista. Apesar de tudo, ele é otimista. Por quê? Primeiro porque ele está pregando a arma que já venceu o demônio, que é a Imaculada. E porque ele busca o combate para a salvação das almas. Nada está perdido. E tudo pode ser levado ao seu fim último, que é Deus. Restaurar tudo em Cristo, como é o lema de São Pio X. E uma estratégia sobrenatural, porque o problema é sobrenatural. Pode passar? Então, a grande arma que ele nos dá é a Imaculada.
Por quê? Primeiramente porque a Imaculada, Nossa Senhora, é a alma mais próxima de Deus. E a alma mais próxima de Deus, tudo obtém dele. Ele fala, quanto mais uma alma é próxima de Deus, mais ela lhe é agradável. Mais ela o ama e é amada por ele em retorno. Mais eficazmente e plenamente sua oração é ouvida. E é uma proximidade de vontade, coração e amor, não uma proximidade de natureza. Se a gente buscasse uma proximidade de natureza com Deus, a gente poderia pegar os anjos, e entre os anjos o demônio. Mas o demônio está separado de Deus porque a sua vontade se opõe a Deus. E Nossa Senhora, muito embora seja uma criatura material, não é um puro espírito como os anjos, ela, pela sua vontade e pelo seu amor, se une a Deus perfeitamente e participa da sua vida de forma plena, porque ela é plena de graça, e está unida em uma união de maternidade, porque ela é mãe de Deus. Então, ela é a alma mais próxima de Deus. É o mais influente sobre o seu coração. Ela é plena de graça, ela foi elevada de forma inefável à vida divina. Havendo uma união profundíssima entre Maria e Deus, há uma perfeita conformidade entre a vontade de Maria e a vontade de Deus. Maria devia ser com letra maiúscula, e em uma identidade de amor. Não somente ela é mais próxima de Deus, mas ela deu a maior resposta de amor de uma criatura ao amor de Deus. Ela, cheia de privilégios, cheia de graça, ela se humilhou de forma perfeita a Deus para cooperar na sua obra. Logo, como diz São Maximiano Kolbe, é a mais perfeita reação a uma ação, a mais perfeita reação à ação de Deus. Daí o termo de onipotência suplicante. O que ela quer é o que Deus quer. E Deus quer que a gente receba as graças por ela. Logo, Ele quer que nós peçamos as graças por ela. É uma identidade de amor, uma identidade de vontade entre Deus e Nossa Senhora. Pode passar? Ela é o triunfo da graça. A Imaculada vence o inimigo nela mesma. Na sua natureza, essa natureza foi concebida sem nenhuma mancha de pecado original, na sua própria concepção. É a Imaculada Conceição. Ela nasceu sem pecado, nunca pecou e se deu inteiramente a Deus, numa identidade de amor e de vontade. Ela, na sua natureza, ela venceu o inimigo do gênero humano, ela venceu o demônio. Possuindo o maior favor de Deus, ela é o grande auxílio capaz de ajudar os demais a vencer os inimigos da salvação. Como nossa boa mãe, mediadora e dispensadora da nossa salvação. Na encarnação do Verbo, ela se uniu ao Espírito Santo. É na Imaculada e pela Imaculada que recebemos a graça. E é a Imaculada que a distribui. Por amor filial a Deus, amor maternal ao seu Filho, que ela quer exaltar, e amor por nós, seus filhos, por quem seu Filho morreu e que ela quer salvar. Ela é onipotência suplicante. Toda conversão é obra da graça, e a Maria é medianeira de todas as graças. Por isso ela é o segredo para obter todas as graças. Além do mais, ela recebeu a promessa de esmagar a serpente. Deus, desde o momento do pecado original, Ele previu que nós seríamos salvos pela encarnação do seu Filho. Ele previu o triunfo da graça em Maria, porque Ele quis nos dar a salvação por Maria. Então, é Maria que esmaga a cabeça do demônio e nos dá a salvação. Pode passar? E aí ele faz um comentário dessa antífona. Gaude Maria Virgo, cumtas hereses, sola interibis in universo mundo. Alegrai-vos, Maria Virgem, tu sozinhas destruístes todas as heresias em todo o mundo. Por quê? Porque ela é pela sua própria natureza vitoriosa. Pela sua natureza ela se coloca em radical e invencível oposição ao demônio, que
está fora do seu domínio. E, estando o demônio submisso a ela, ela tem o poder sobre o demônio, porque ela nunca esteve sob o seu domínio, nunca teve manchada pelo pecado. Ela é a oposição já vitoriosa contra o demônio. Daí é o comentário. A Imaculada esmaga a cabeça da serpente e destrói seu enorme corpo, composto das heresias de todos os tempos e de todos os lugares. Todas, isto é, sem exceção. Vós só, ou seja, ela basta. Basta a Imaculada para destruir as heresias. Vós destruístes, isto é, não somente as reduzistes ou feristes, mas é tão poderosa a sua vitória e tão eficaz que seus inimigos não podem ter nenhuma esperança de vencer. No mundo inteiro, isto é, não somente em um setor, mas em toda a terra. Mas, dir-me-ão, ainda há hereges, porque, percebam, Nossa Senhora destruiu todas as heresias. Ela já venceu todas as heresias. Mas, diz São Maximiano, vocês vão me dizer, ainda tem herege? Como funciona isso? Por enquanto, muito embora a ação de Maria não tenha ainda sido concluída, a situação do inimigo não tem mais nenhuma esperança. Ele já está derrotado. O demônio já foi derrotado. E o seu corpo já foi derrotado. As heresias já foram derrotadas. Pode passar. Ela é o Senhor dos cristãos. Como permite ela aos seus vencer os inimigos de Deus, obtendo-lhes de Deus todas as graças para a salvação e a santificação dos fiéis, para a conversão dos inimigos, para a confusão dos obstinados e o fim das consequências provocadas por seus erros, conjurando castigos e preservando as almas indefesas, para a conservação e renascimento da Igreja de Deus. Não somente ela conduz a salvação, mas leva a uma grande facilidade e eficácia na santificação, que é uma vitória ainda maior sobre o demônio e o mal. Pode passar. A luta contra os inimigos de Deus, o apostolado pela conversão dos pecadores, deve ser feita sob o estandarte, sob o sinal da Imaculada, pois é ela a única garantia de uma completa vitória, já que ela é o primeiro e perfeito triunfo da graça. É a Imaculada que nos conforma a Jesus Cristo, pois que é ela a primeira criatura que foi conformada a Cristo. É ela a primeira vitoriosa. Ela que foi concebida sem pecado original, cheia de graça. É a primeira a vencer o demônio, a primeira a ser conformada perfeitamente a Cristo. Ela que nos dá a graça de nos conformarmos a Cristo. Assim, pela Imaculada cairão todas as formas de socialismo, de comunismos, as heresias dos ateísmos, as maçonarias e todas outras estupidezes parecidas que vêm do pecado. Estupidez. Pode passar? Então, o que fazer? Prático. A Imaculada é via obrigatória para a salvação. Logo, é via obrigatória para a vitória contra os inimigos de Deus. Devemos, assim, aprender a amar a Imaculada, se consagrar de forma total à Imaculada. Sermos seus instrumentos, da mesma forma que Nossa Senhora foi o perfeito instrumento de Deus para a salvação do mundo, sejamos o seu instrumento, pois que ela que nos mostra o que devemos fazer. Ela se conformou inteiramente a Deus. Então, se nós quisermos nos conformar da forma mais perfeita aquilo que Deus quer de nós, façamos isso pela Imaculada, por aquela que nos dá a graça, por aquela que foi escolhida por Deus, para que nós sejamos para a nossa salvação. Assim, deve o católico se formar, se santificar e agir. Tem uma máxima escolástica, agere sequitur esse, o agir segue o ser. A gente só pode agir na medida em que a gente tem o ser. A gente age da forma que a gente é. A gente só vai poder fazer apostolado, só vai poder salvar as almas, só vai poder transmitir a graça e a doutrina de Cristo
Se a gente tem a graça e a doutrina de Cristo. Então, se a gente quer transmitir a doutrina, a gente tem que se formar. Se a gente quer levar as pessoas à graça, a gente tem que se santificar. Se a gente quer que as pessoas se unam a Deus, a gente tem que estar unido a Deus. Não existe apostolado sem oração. Como diz a máxima dos dominicanos, contemplata a estrada. Aquilo que a gente contempla, a gente transmite aos demais. Se a gente quer consertar o mundo e a sociedade, a gente tem que consertar nós mesmos. E nossa única esperança está em Deus. E, tem mais alguma coisa depois? Ah, sim, volta. Nossa esperança está em Deus. Deus que nos deu Maria por mãe, imaculada, a grande nos deu essa arma que já venceu o demônio. E como diz Nossa Senhora, para pensar, ela é a imaculada. Ela venceu o demônio. É a imaculada. Aquela que é sem pecado original. E por fim, meu imaculado coração triunfará. Essa é a grande mensagem da Imaculada. E, só aqui, fazendo, eu coloquei aqui 3 frases de Nossa Senhora. Eu sou a Imaculada Conceição, Nossa Senhora de Lourdes. O Santo Padre vai consagrar a Rússia a mim, e ela converter-se-á, e um período de paz será concedido ao mundo. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Nossa Senhora de Fátima, em 17. Vai consagrar a Rússia e meu imaculado coração triunfará. No centro de Moscou será erigida uma estátua da Imaculada, mas antes uma prova de sangue será necessária. Nossa Senhora, a São Maximiliano Maria Kolbe, em 1917. Então, Moscou, que foi o flagelo por muitos anos do Ocidente pelas perseguições comunistas, que foi o 17 mesmo, foi o triunfo do comunismo, um dos inimigos da Imaculada. E a Rússia aparentemente tem um papel muito importante e obscuro nos tempos que nós vivemos, né, como Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora São Maximiliano falou. E, mais acima de tudo, qual que é a importância que nós temos aqui? A Imaculada. São Maximiliano compreendeu bem a devoção dos tempos atuais e a devoção à Imaculada Conceição. Devoção ao triunfo da graça. A triunfo da graça contra o demônio. A devoção a essa arma que nos foi dada para a nossa salvação. Então, tenhamos essa grande devoção à Imaculada e nos consagremos inteiramente a ela para nos conformarmos a Nosso Senhor e sermos, como Nosso Senhor, instrumentos da graça de Nosso Senhor. E é muito importante essa questão da consagração a Nossa Senhora, que o Eric, o senhorista Eric, vai falar, para que nós possamos crescer no amor de Nossa Senhora e combater os inimigos da Igreja. E, bom, para terminar, uma Ave Maria. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Um minutinho só da atenção, as crianças que estavam em aula de catequese lá no prédio, eles vão fazer uma apresentação para o pessoal, para descontrair um pouquinho. Tem um cara.